Fala, torcedor do Verdão. Dia seguinte é uma derrota dentro da nossa casa pela Libertadores. Sempre é o mais difícil, ainda mais o Palmeiras jogando um futebol que a torcida não tá gostando de jeito nenhum. Mas é aquilo, torcedor, levantar a cabeça, seguir em frente, pensar no próximo desafio que vai ser no sábado, uma verdadeira mini final de Campeonato Brasileiro, onde vamos encarar o Flamengo lá no Maracanã. O Verdão vencendo vai deixar para trás toda essa crise, ganhar moral e quem sabe, né, torcedor, já emendar uma grande sequência de vitórias. Eu vou trazer também aqui uma atualização do mercado da bola do Verdão. Separei corte da programação, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal, bora para o programa. E Mário Marcos, Rogério Vogan e... Falou de novo, Galindo. PJ Godoy. Ele estava na entrevista com o Gabriel Jesus também. Esse trio aí. E o Gabriel Jesus foi questionado pelo Rogério Vogan sobre voltar ao futebol brasileiro, quando vai acontecer. Vamos ver o que o Jesus respondeu. A torcida do Palmeiras tem um carinho por você muito grande. Você tem 10 anos de Europa. Você pensa um dia em voltar a jogar no Palmeiras quando você retornar ao Brasil? Eu penso nisso todos os dias, eu acompanho, inclusive assisti ontem, infelizmente perdeu. Eu penso todos os dias, é meu sonho, eu já deixei muito claro, um dia eu vou voltar, não sei quando, não sei se é hoje ou amanhã, ou se foi ontem. Então, tipo assim, eu penso todos os dias, mas o futuro a Deus pertence, é um clube que eu tenho muito carinho, eu sou torcedor apaixonado pelo Palmeiras, já falei muito, e a minha opção de volta pro Brasil sempre vai ser o Palmeiras. Que isso? Porque ele vamos lá, hein, Bruno? Ele já tinha falado que tem a intenção, o desejo de um dia voltar ao Brasil e voltar ao Palmeiras. Certo. Ele até já falou assim, não quero voltar no final da carreira, eu quero voltar podendo jogar bem competitivamente. Mas o penso todos os dias... Nossa. Será que não foi uma maneira de falar que ele pensa? É meu sonho, assim? Penso todos os dias, é meu sonho assistir ao jogo ontem. Será que não foi uma maneira de falar assim, não, eu quero voltar, mas e deu uma inflada na história? Falar, penso todos os dias? Eu penso todos os dias, me pegou, hein? É que ele falou 2 vezes isso, Foi forte, não foi forte, Bruno? Foi forte, mas o Gabriel, ele é tão, como eu posso falar, frontal, tão emotivo, que eu acho que essa resposta ele também daria se estivesse no City há 6 anos. Tem essa leve impressão, tá? Se você tivesse perguntado para o Gabriel Jesus em alta no City se ele topava o Palmeiras, ele falaria isso, eu sonho todos os dias em voltar um dia. Ou no momento de alta do Arsenal, ou em baixa no Arsenal. É que eu acho que parece que é uma resposta meio padrão de alguém que é apaixonado pelo clube. Não senti abertura para acontecer hoje. É mais uma questão mesmo de tamanha paixão, tamanha identificação. Ele pensa nisso num bom momento ou num mau momento. Enfim, é como eu enxerguei. Eu acho que a questão do Gabriel Jesus é a seguinte. Ele tá com 29 anos já, né? Então, assim, ele tá mais se encaminhando para uma fase que o jogador ele declina fisicamente. Então, se ele pretende um dia voltar para o Palmeiras, como você disse, bem e com condições de ajudar, eu não acho que vai demorar para isso acontecer. Não vai demorar 5, 6 anos. Eu acho que não. Até porque no Arsenal, nessa temporada, ele atuou menos, né? Também acho que não demora. Não demora, mas eu ficaria muito surpreso, até porque é informação nossa, né? Eu, Hernan, não sei se o Felipe também participou na altura da apuração. O Gabriel Jesus continua com a ideia de permanecer na Europa. Ele tem mais um ano de contrato no Arsenal. Aliás, a preferência dele não é só permanecer na Europa, como é permanecer no futebol inglês. E a ver agora nos próximos dias se pinta alguma coisa. Que ele volta, eu não acho que vai demorar 8 anos para voltar, mas também não acredito que seja já na próxima temporada, no meio do ano. 2, 3 anos, eu acredito sim, daqui 2, 3, no máximo 4 anos, o Gabriel vai ter ainda, sei lá, 32, 33, vai estar numa boa altura. E eu assisti o jogo ontem, lá foi de madrugada, né? Foi que vai dar umas o jogo começou 3 da manhã, mais ou menos, 3 da madrugada lá. 3 da manhã. Porque se o jogo começou 9h30, então ele tava acordado até de madrugada. Pra ver, não é assim, sei lá, via a final da Libertadores. O Otamendi aqui no Benfica, tudo bem, já mais velho, veterano, campeão do mundo, mas ele nunca escondeu publicamente, não era internamente. Desde que ele chegou ao Benfica, isso já tem, vai embora agora, saiu, não fica mais, vai embora e volta pro River Plate, no caso vai pro River Plate. Mas ele passou 4 anos no Benfica, dando entrevista que ficava acordado de madrugada quando o River Plate jogava. Libertadores, Campeonato Argentino, Copa da Argentina. O cara, quando é apaixonado por o clube, eu entendo que é passar a madrugada assistindo jogos de clubes do Brasil, tá?
Bruno Andrade, ele sabe bem, né? Ah, então, mas é que assim, é o que o Bruno falou, né, cara, não era um jogo de final, por exemplo, não é que ele ficou de sábado pra domingo vendo Palmeiras e Flamengo. Sim. Pô, é um jogo que onde você tiver, você vai querer ver. Ontem era um jogo... Comum? Um jogo comum, né? Era um jogo de meio de rodada ali, de meio de tabela. Não, mas se ele quer ajudar o Palmeiras mesmo ainda em condições, ele não demora muito a voltar. Não demora muito, é isso aí. É isso aí. Exatamente. Bom, domingo então, que horas é o jogo, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que horas é o Arsenal e... Arsenal. Pior que esse horário, domingo, tem pagode lá em Mogi. Complicado. Ah, domingo meio-dia, cara. Domingo meio-dia. Porque estão mandando aqui, ó, tá chorando, o Abel quer tirar o foco da derrota, mandou o Mauro. Mas o Abel, assim, ele é um grande técnico. Porque aí, assim, aquilo que a gente fala, o que vai repercutir é o corte ali de 30 segundos dele falando, o jogador tá convocado, não tá convocado. O resto da entrevista, onde ele reconheceu os problemas do time, isso daí não vai ter a mesma repercussão, não vai ser analisado. Repercutiu porque ele fala que o Palmeiras jogou mal ontem, né? Não funcionou a estratégia. Mas entre esse ponto de justificar sempre uma justificativa, entendeu? O calendário, tá certo, o calendário é uma porcaria, às vezes atrapalha, sim. Muito. Mas sempre é uma justificativa para cada derrota. E às vezes falta um pouco de bom senso aqui, dando uma crítica construtiva, de justificar assim, como ele falou, o Palmeiras jogou mal. Mas tem que ter um pontinho de justificativa. Mas eu acho que isso tá na cabeça mesmo dos jogadores, de muitos. No caso, acha? Acho que tá. Eu acho que no caso do Palmeiras, por um lado, não que isso justifique, tá? Também não acho que isso vai justificar. Certo. Mas me colocando no lugar Aliás, eu não preciso nem me colocar no lugar do jogador, porque a gente fica nessa expectativa. Sim. De como a gente vai trabalhar, de cobertura. A gente tá vivendo essa ansiedade e fica pensando muito em Copa mesmo, ainda faltando algumas semanas para ela. No caso dos jogadores do Palmeiras, eu acho que muitos estão vendo ali o que aconteceu com o Piquerez e com o próprio Sousa. E vem o que aconteceu, sei lá, com a Arrascaeta no Flamengo. Sim. Tem outros que eu acho que estão ansiosos porque ainda não tem vaga garantida e estão tentando resolver de qualquer jeito. E tem outros que talvez acho que tenham até sentido assim, um golpe de não terem sido chamados. Eu acho. O rendimento caiu porque esperava. Acho que Mas, Vicari, você tocou num ponto que é importante. Mesmo que não tivesse ainda, enfim, mesmo que o Ancelotti não tivesse colocado a lista de forma pública... Isso. Todos os 26 que foram, mais os 10, 12 que tinham potencial ali pra ir, também já jogariam os últimos jogos pensando nisso. Mesmo que o Ancelotti não tivesse divulgado, 30, 35 jogadores estariam com cabeça na Copa do Mundo. Então não importa se falta 30 ou se falta 60. Começa o ano, o jogador tá pensando no time, no clube e na Copa do Mundo. Não, eu acho que a lista do Ancelotti tem menos impacto, porque não tem nenhum jogador do Palmeiras na lista do Ancelotti. Sim. Tem, de repente, quem pudesse ter alguma expectativa e não teve. Por exemplo, o Andrés voltou pro futebol brasileiro com essa expectativa e não foi. O Vitor Roque se machucou também, né? Não foi. Não sei o quanto o Carlos Miguel tinha essa expectativa. Mas aí a lista dos outros países, essas ainda não foram divulgadas, mas tem jogador que tá na expectativa para ir. Então tem os caras do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Tem um comentário aqui no chat do Biratã. Tá uma expectativa desde janeiro. Isso, desde janeiro. É isso aí. O Biratã mandando assim, Flaco esqueceu que é atacante, Arias má vontade. Então. É crítica do torcedor, né? Mas aí começa a pontuar cada questão de jogadores do elenco. Mas aí eu acho que essa Flaco esqueceu de ser atacante, eu acho que esse talvez seja o problema real do Palmeiras. Certo. Que ele ainda sente e o Abel não encontrou uma solução para a ausência do Vitor Roque. Mas o Flaco ele não jogou bem algumas partidas sem Vitor Roque quando precisava, necessitava Quando tinha dele? o Sousa. Ontem não tinha nenhum nem outro. Porque qual é o melhor momento do Palmeiras? Quando no ano passado, não por acaso, mas numa emergência, surge a dupla. O Palmeiras estava perdendo pro Ceará. Sim. E aí no segundo tempo coloca os dois porque já estamos no desespero. E aí a dupla funcionou. E aí o Palmeiras jogou muito bem com os dois. A queda de rendimento do Palmeiras esse ano cai ou acontece coincidentemente ou no mesmo momento da saída do Vitor Roque. Porque aí o Flaco continua saindo da área, porque antes tinha o Vitor Roque, o Abel brava que o Flaco sai da área e ele não encontra um substituto. Quem é o substituto pro Vitor Roque? Aí o Abel, de certa forma, até encontra o Sousa, que não faz exatamente o que o Vitor Roque faz, mas que conseguiu ali dar uma enganada. Mas sem o Sousa também, aí o Palmeiras fica sem atacante. Tanto que as piores partidas do Palmeiras recentemente foi o primeiro tempo contra o Santos, quando ele colocou de novo o Andréas na frente, mais avançado, e ontem. Então eu acho que ele ainda não conseguiu encontrar uma solução para essa ausência do Vitor Roque. Assim, não vou ficar debatendo, criticando tanto aqui, até porque aqui não é um programa de debate, mas de informação. Mas cabe ao Abel, eu não acho o elenco do Palmeiras curto assim. Não, e aí a responsabilidade é dele encontrar uma solução. Sim. Exato.
Pra mim, essa a questão. Sem tantas justificativas pra erros, entendeu? Acho que esse é o ponto. Sim, sim. Bom, o Bocato... Posso só largar rapidinho uma carta Bruno Andrade, antes do Bocato entrar? O Bocato vai entrar com a gente, não? Vai, ele mandou um vídeo pra gente explicando o que aconteceu ontem lá, mas pode falar, Bruno. Não, é jogo rápido, é um meia-culpa e também um uso aqui rápido da carta Bruno Andrade. Evidentemente que eu entendo o ponto do Abel, mas também a gente muitas vezes é que faço meia-culpa, porque também sou da imprensa, o fato de não morar no Brasil não muda nada. Mas muitas vezes, e vocês falaram, nessa mesma coletiva, o Abel elencou outros erros coletivos e erros dele. Naturalmente que ele tocou num ponto que é curioso, que é discutível, que alguns gostam, outros não gostam. Mas assim, a gente está se apegando demasiado a um assunto que talvez seja o menor perto de outras declarações bem mais impactantes e importantes do Abel. Sim. Então, muitas vezes a perseguição existe, e o Abel tem erro quando levanta muito isso, mas muitas vezes também a gente não ajuda, né? A gente não se ajuda a tocar em pontos que são inferiores em relação a outros pontos mais importantes que o próprio Abel coloca em cima da mesa. É verdade, concordo com você. E é isso, né? É o que a gente tava falando. A repercussão cai muito mais nessa frase diferente, né? Nessa, entre aspas, polêmica, do que na própria análise que ele fez da queda de rendimento ali do time. Bom, e aí tem um jogo contra o Flamengo no sábado e a gente vai falar sobre isso. E aí é importante que o Bocato traga pra gente, então, esse bastidor. Por que o Abel tava bravo? Ele entendeu que tem jogador que tá com o foco em outro lugar? Ou não? Foi uma maneira, assim, não critiquem os jogadores que estão com a cabeça na Copa, porque isso é inconsciente, é natural. Bom, Bocato pode responder pra gente. Fala pessoal, Daniel Bocato dos canais ESPN aqui, um prazer estar falando com Fala Fonte. Vou trazer aqui um pouquinho dos bastidores de Cerro Porteño 1, Palmeiras 0, que aconteceu ontem à noite no Allianz Parque. E durante a coletiva de imprensa do técnico Abel Ferreira, eu pude fazer uma pergunta, ele já chegou a me interromper 2 vezes enquanto eu fazia essa pergunta, que era sobre o fato dos jogadores do Palmeiras, se ele achava que inconscientemente alguns nomes que têm chance de Copa do Mundo, como Flaco Lopes, John Arias, estariam meio que tirando o pé ou não estavam 100% concentrados em campo. E na visão do Abel, trazendo um pouquinho desse bastidor aqui, o Abel se mostra bastante incomodado com esse pré-copa, porque somam-se alguns fatores, né? Então o primeiro deles é o calendário, que o Abel sempre reclama, as lesões, o Palmeiras tem sofrido muito com lesões nesse período, perdeu o Vitor Roque, perdeu o Sousa, perdeu o Piquerez. Então assim, o Abel já tem tido que vencer as batalhas normais, como calendário, como lesões de jogadores. E nesse ambiente pré-copa, o Abel se mostrou muito incomodado com essa abordagem de algumas seleções para alguns atletas, como é o caso do Arias, do Flaco. Então assim, ele chegou a dizer ontem na coletiva que alguns jogadores já foram contatados por alguns técnicos, demonstrando que assim, alguns jogadores sabem que vão estar na Copa. Isso faz com que os jogadores, meio que inconscientemente, não entreguem ou não estejam 100% concentrados em campo. Agora, com relação ao futuro do Palmeiras, a visão do clube e a visão do Abel é que o Palmeiras tem um elenco 100% fisicamente no período pós-Copa. O Palmeiras aposta que esse período de recuperação durante a Copa do Mundo possa fazer com que, inclusive, o Paulinho esteja quase 100% recuperado. O Palmeiras tem dado uma minutagem maior para ele a cada dia, vendo como ele se recupera, e a ideia é que ele esteja 100% nesse pós-Copa, assim como o restante do elenco do Palmeiras, que deve contar com o retorno já do Vitor Roque 100%, Piquerez 100%. Então, assim, nesse momento, o Palmeiras e o Abel vão levando como dá, demonstrando um futebol um pouco mais vistoso, que é algo que não vem acontecendo até agora. Valeu, pessoal, um abraço, bom programa para todos. Boa, valeu então, Bocato. O problema é que você pode chegar aí, tem esses 2 jogos agora que são fundamentais, 3, né? O jogo com o Flamengo no sábado. Agora, meio de semana. Aí o jogo no meio de semana, que é o da Libertadores. Sim. E se o Palmeiras jogar o que jogou ontem, não vai ganhar do Barcelona. É Barcelona? Não, do Júnior. Deixa eu ver aqui. Júnior de Barranquilla, é isso. Barcelona tá é do outro time, do outro grupo. É isso, do grupo do Cruzeiro, isso. Do Allianz Parque. O Cruzeiro que recebe o Barcelona. E aí tem o último jogo que é com a Chapecoense, isso. E aí sem ninguém, né? Porque aí é essa outra discussão que é a questão do calendário. Mas aí o Bocato traz a informação aqui, que depois da Copa quer o Paulinho 100%. Mas de novo essa questão do Paulinho 100%. A gente fica batendo nessa tecla, sabe? Quando o Palmeiras vai ter que contar com o Paulinho. É um negócio que tá cansando assim já, sabe? Eu fico pensando no Paulinho, só postergando a situação dele, não joga. E aí você vai ficar esperando o cara estar 100%?
Não sei, Bruno, cara, me chama um pouco de atenção essa história aí do Paulinho. De ainda não voltar, né? Muita enrolação também, ele joga, depois é poupado, depois não é relacionado, sabe? E aí eu vi muita gente no chat falando assim, vocês estão passando o pano pro Abel. A gente não tá passando o pano pro Abel aqui, não. A gente tá elencando os erros e às vezes que são justificativas vazias para algumas derrotas que ele tem maior culpa na história, entendeu? Sim, até porque a gente falou que essa coisa das convocações, eu acho que isso tudo tá no inconsciente, mas não justifica não vencer o Cerro. Sim. Não é verdade? E ele falou também, ele justificou. Aí ele também falou, ele na entrevista, aí repetindo, né, o corte repercute uma coisa, mas na entrevista ele admite ali os erros também. Boa. O planejamento do Palmeiras inicial era já chegar na última rodada da fase de grupos da Libertadores, já em uma situação tranquila para poder focar de fato no brasileiro, como aconteceu nos últimos anos, e agora não vai acontecer, né? Porque o jogo, não sei, você acha que o jogo da Libertadores se tornou mais importante que o do Flamengo, Bruno? É uma ótima pergunta, aliás, tem que ser uma ótima pergunta para o Abel também, gostei. É difícil porque se eu puxar aquilo que eu falei há 2, 3 semanas em relação ao Flamengo e ao Leonardo Jardim, e escutei isso de pessoas do Flamengo, que por enquanto o trabalho do Jardim, naquela altura, claro, era muito bem visto, positivo, mas que a pressão poderia começar a crescer, ou no caso, a surgir de fato, dependendo do que aconteceria no jogo contra o Palmeiras. Uma eventual derrota para o Palmeiras traria uma pressão que o Jardim não necessitaria naquele momento. Então, se vale para o Flamengo, tudo bem que o Abel tem um trabalho com o futebol um pouco melhor, mas enfim, também não é tão espetacular assim em relação ou seja, de sobrepor aquilo que é o futebol do Palmeiras. Mas ouso dizer que não sei qual é a visão do Abel, não sei qual é a visão do Palmeiras, é uma boa apuração para fazer, evidentemente, mas acho que o jogo contra o Flamengo ainda é mais forte e mais importante para ele. Por uma questão mesmo de despontar na liderança do brasileiro, colocar o principal rival de lado, porque na Libertadores o Palmeiras, querendo ou não, tem a situação controlada ou vai controlar a situação, porque o Palmeiras é muito mais time em relação aos times do seu grupo. A verdade não é a mesma para o Flamengo. O Palmeiras não é mais time do que o Flamengo, ou nem sequer é muito mais time do que o Flamengo. Então esse jogo contra o Flamengo, longe de ser de vida ou morte para o Abel ou para o Palmeiras, mas é um jogo que, na minha perspectiva, tem um peso superior em relação à Libertadores. O Marcelo e o Leonardo estão perguntando desde o início da live, se o Palmeiras perder pro Flamengo, o Abel cai? Não cai. Gente, não. Essa é a resposta, certo? Não, até porque eu tô vendo muita gente no chat aí, pode mandar opinião, o chat claro, o chat é pra isso, exatamente. Mas muitos palmeirenses aí no chat já estão irritados com o Abel e pedindo a queda do Abel. Então, cara, é mais uma questão de torcedor que tá incomodado, que tá querendo cavar uma possível saída do Abel. Mas acho que não vai acontecer isso, não. Até porque ele renovou, então, tudo mais, tem essa questão. Calma. Ô, Bruno, tem muita gente no chat, depois a gente volta nesse assunto, perguntando do Thiago Silva, tá? O Bruno já tava cantando essa bola e a gente fala do Thiago também, estão perguntando se tem alguma chance dele voltar pro futebol brasileiro, se vai pra Itália, se encerra a carreira. O Bruno Andrade já responde essa. Perfeito. Antes, já vamos aproveitar com o Bruno a história do Jardim e do Abel? Eu tô curioso pra saber. Então, porque ontem, depois do jogo do Flamengo, a vitória do Flamengo por 1-0, o Leonardo Jardim foi questionado sobre o encontro com o Abel Ferreira. E aí ele respondeu sobre a relação entre os dois. Vamos ver o que ele disse. Não, eu conheço o Abel já há muitos anos, não é? Desde 2012, 2013, 2014, quando eu estive no Sporting. O Abel era o treinador da minha equipa B, no Sporting Clube Portugal, e a partir daí criamos uma relação de trabalho. Nessa altura era de trabalho, porque eu pedia aos jogadores da equipa B, a gente jogava, a gente falava sobre futebol, sobre estratégia, e a partir daí ficou uma relação, não é uma relação de telefonarmos todos os meses, mas é uma relação de respeito. É uma relação que, quando estamos juntos, com certeza conversamos sobre futebol, e acho que ele aqui no Brasil tem feito um excelente trabalho, e depois a personagem que ele faz, isso só tem a ver com ele próprio e com o clube que ele representa. Cada um é como é. Você achou que ele foi... Eu achei normal. Vamos falar da questão da amizade com ele. Você vai enfrentar o seu amigo, Abel Ferreira. E aí tentaram criar uma relação que talvez não tenha de proximidade. Não, mas eles trabalharam juntos no Sporting, é isso, Bruno?
Sim, é isso. Com alguns outros pontos importantes, eles são agenciados pelo mesmo empresário. Então, respondendo diretamente à pergunta, a relação deles é boa, é o mesmo empresário, conversam muito raramente, mas nunca existiu problema. O que existiu foi lá atrás essas questões de trabalho normais, básicas, vida que segue. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos mais uma programação à mídia, né? Não tá dando chance ali para o Palmeiras, na verdade. O Palmeiras tá merecendo algumas críticas por conta do futebol, que não tá agradando a torcida, não tá dando resultado dentro de campo. Até bem pouco tempo atrás, o Verdão não tava jogando aquele futebol. A gente sabe que o Verdão tem todas as condições de jogar, principalmente pela qualidade dos seus jogadores, mas estava vencendo 1-0, 2-1, 3-2, né? Estava vencendo, isso era o que importava, mas agora o Verdão deixou de vencer, principalmente nessa última partida, onde dentro da nossa casa perdemos para um verdadeiro freguês, no Cerro Porteño. É um time que o Palmeiras está acostumado a vencer, eles nos surpreenderam também. Tem os méritos ali do time paraguaio, né, torcedor? Não podemos tirar aí a qualidade do time do Cerro Porteño, porque eles souberam administrar ali a vantagem, souberam neutralizar as melhores jogadas do Palmeiras. Na minha opinião, tem dois jogadores que estão ali desfalcando o Verdão, que estão fazendo muita falta, que é o caso do Vitor Roque e também, né, torcedor, do Piquerez, que é um jogador fundamental ali na nossa lateral. O Palmeiras não conseguiu ali repor essas peças à altura. A gente acompanhou no começo da temporada, onde Abel encontrou um verdadeiro time do Palmeiras, que era um encontro de dois jogadores que fizeram uma grande diferença para o Verdão, que é o caso do Flaco Lopes e o Vitor Roque jogando juntos. Dali para frente, o Abel deixou os dois jogando direto, o Verdão teve grandes apresentações, vencia, convencia, e depois que o Vitor Roque se machucou, agora a dupla está desfeita e o Flaco Lopes não está vivendo uma grande fase tecnicamente falando, né? Inclusive, tá achando que é um camisa 10. Ô Flaco, você é centroavante, viu? Na camisa 10 não. Você tem até qualidade com a bola no pé, já fez várias assistências, mas a sua principal função no time do Palmeiras é a centroavância, viu? Tem que marcar gol e quem sabe, né? Ajudar o Verdão a conquistar mais vitórias, mas é aquilo, torcedor, levantar a cabeça, pensar no próximo confronto que vai ser muito difícil, fora de casa contra o Flamengo. Desde 2015, o Verdão não consegue vencer o time carioca jogando fora de casa, então tá na hora de vencer, convencer e deixar o cheirinho bem para trás ali na tabela do Campeonato Brasileiro. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.